Boa noite. Estamos no ar. Este é o programa de inauguração do blog Prometeu Liberto. Vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer vários pedidos que temos chegado desde o último ano e meio. Com certeza vocês já sabem que nós estamos falando do caso Olavo de Carvalho. Para esse efeito, tem comigo meu irmão Carlos, vocês já devem conhecer, e o professor Caio Rossi, nosso convidado especial para este efeito. Passo a palavra aqui imediatamente já para o meu irmão, para ele explicar um bocado da situação, e em seguida vem uma apresentação do professor Caio Rossi. Obrigado, Carlos. Boa noite. Bom, eu conheci o Olavo de Carvalho uns anos depois de ter deixado a universidade. Nunca tinha ouvido falar dele, e o que me despertou a atenção foi o fato de que, pela primeira vez, tinha visto alguém que escreve em português, na posição de jornalista e filósofo, que abordava certos temas que antes eu via resignados, basicamente, ao mundo anglófono, francófono. Acompanhei o Olavo durante anos, sempre com algumas reservas em relação a algumas coisas que ele dizia em política e história, mas achava isso irrelevante, pois eu considerava que era tudo devido a uma diferença de formação. Uns anos mais tarde, eu resolvi, devido ao fato de nunca ter cultivado o estudo da filosofia, aproveitar o início do curso, online do Olavo, me inscrevi. Queria aprender filosofia, perdi rapidamente o interesse, mas o meu interesse por política e história me levou a aproveitar os contatos que fui lá fazendo, e assim fiquei no curso, sem grande interesse pela parte filosófica durante algum tempo, até que as circunstâncias políticas, eu diria nos últimos 2 anos, começaram a me deixar incomodado com certas coisas que ele continuava a dizer. Resolvi aplicar um método que ele recomenda a todos os seus alunos, no caso de terem professores que verdadeiramente não dominam o assunto, ou podem estar lá a omitir e a mentir, e resolvi inquiri-lo. O resultado foi uma série de omissões, brincadeiras e saídas, sem jamais ter abordado as minhas questões, os fatos que eu mostrava. E quando eu resolvi pô-lo contra a parede, a reação dele me deixou intrigado. Eu vi que havia qualquer coisa ali e comecei a investigar. Bom, quem lê os posts do Prometeu, em ordem cronológica, e tem acompanhado o caso, que já dura há 1 ano e meio, está ciente de que nós fomos descobrindo, facto a facto, e só depois das primeiras semanas do conflito ter conflagrado é que, vamos dizer assim, soubemos de fato com o que estávamos a lidar. Isso foi muito importante, uma série de depoimentos, alguns de pessoas que são conhecidas e fizeram depoimento publicamente, outras que preferem se manter sob o anonimato, com medo de represálias. Foram muito importantes esses depoimentos, e mais importante ainda foi o fato de termos encontrado o Caio Rossi. Bom, investigando a vida dele, descobrimos que tudo aquilo que ele nos dizia do seu passado era falso, ou eram meias-verdades. Essas contradições, mais tarde, nós acabamos por constatar que acabavam por dar certas pistas. O facto é que nós descobrimos que o Olavo, ele, quando pertenceu ao Partido Comunista,
não era um simples militante, ele tinha um cargo bem especial, que era a destruição de reputações. Ao mesmo tempo, ele exerceu a profissão de jornalista, né? E foi enquanto jornalista que, no princípio dos anos 70, ele teve um famoso surto de loucura no jornal onde trabalhava, foi internado e lá cruzou com o Dr. Juan César Müller. Desse encontro surgiu, né, o interesse do Juan César Müller, que era um astrólogo e ocultista, pelo Olavo, e a partir daí o Olavo, né, começa a exercer, e temos prova disso, a profissão de astrólogo. Foi membro da ABA, né, Associação Brasileira de Astrologia, e inclusive chegou a fazer previsões e cartas astrais nos jornais. Seguindo nesse caminho, né, da profissão de astrólogo, o Olavo foi desenvolvendo interesse e chegou à seita tradição fundada pelo famoso Idrechá, figura que recomendo a todos que estudem com atenção. E esse episódio, né, do envolvimento do Olavo de Carvalho com a seita tradição do Idrechá acabou numa ação, acabou em tribunal, né? Foi uma confusão enorme, e pelos depoimentos que o Olavo prestou aos jornais, e publicamos há poucos dias um desses depoimentos dele, ficamos a saber que aquilo era um circo de horrores. Estranhamente, o Olavo, logo a seguir a isso, né? Estranhamente porque ele diz que foi aí que conheceu a sua atual esposa, né? E logo a seguir ela se converte ao cristianismo. Mas, estranhamente, depois dessa experiência terrificante, ele entra para a Tarika, né? Do Fritjof Schwann, e pela carta do Martin Links, ficamos a saber que as práticas estranhas continuavam. A seguir ao envolvimento dele com a Tarika do Schwann, temos uma série de episódios que mostram que o Olavo andou sempre em torno, né, desse interesse dele, pois temos aí a fundação de um curso em São Paulo, né, cuja ata obtemos. Temos aí os episódios de Curitiba, do instituto dele, onde até houve exorcismo. Temos aí uma série de institutos que giram em torno deles, todos eles divulgando material, né, sempre relativo a tudo isso, que temos visto que é o grande interesse dele na vida, mas tudo isso só poderá ser compreendido se voltarmos a esse ponto-chave, que foi o encontro entre o Fritjof Schwann e o Olavo de Carvalho. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra ao Caio Rossi, pois ninguém pode descrever melhor isso do que ele. Então, Caio? Bom, oi. Bom, eu sou o Caio, o Caio Rossi. Eu tive contato com o Olavo alguns anos atrás e fui colaborador do Mídia Sem Máscara. Cheguei, inclusive, a ser diretor do instituto que mantinha o Mídia Sem Máscara. Por coincidência, por outras vias, eu acabei conhecendo um dos filhos dele, que era de uma Tarika Sufi, e acabei me tornando membro, até porque já vinha estudando o perennialismo, o René Guénon, o Schwann e tudo mais. Com o tempo, fui me distanciando por uma série de razões, que não cabe agora entrar, mas, de qualquer forma, eu vim estudando esse assunto por um bom tempo, e discutindo com amigos, muitos interessados na internet em perennialismo, em tradicionalismo,
E comecei, através dessa investigação toda, e nos últimos meses, sobretudo, comecei a descobrir o lado B, né, que na realidade é o lado mais interessante e mais importante do perennialismo. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. A gente está vendo agora uma infiltração, né, a gente percebe uma infiltração na igreja, e uma infiltração não só na igreja, até em outras tradições, né, esses grupos perennialistas, pessoas ligadas ao perennialismo, e existe um projeto aí por trás, e um projeto que mesmo a maioria das pessoas que estudam perennialismo e acham que o perennialismo, na realidade, é um movimento intelectual, na realidade, os livros, a literatura perennialista, na realidade, só a parte externa. Quer dizer, são grupos que estão em ação e nem tudo está tão claro nos livros. Para você entender exatamente do que se trata, você tem que fazer uma investigação muito profunda em detalhes que aparecem nos livros e também nos acontecimentos históricos, nas coisas, nos fatos históricos que realmente vão ocorrendo nesses meios. Então, a ideia é, a partir de hoje, começar em breves encontros, dar uma explicação sobre do que se trata o perennialismo. A ideia é tentar hoje, o mais rápido possível, vou tentar fazer isso em menos de meia hora, dar um apanhado geral do que se trata o perennialismo e, mais do que isso, destacar o que é de mais importante nele, que a maioria dos estudiosos do perennialismo desconhecem, e que é a chave para você entender o que está acontecendo, tanto nessa nova direita brasileira, que tem surgido em alguns lugares, como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, como um plano mais geral, seja de penetração da igreja, seja de outras religiões. E eu gostaria de começar dando uma ideia geral de quem é Shimon, quem é Guénon, e do que eles falam de fato, não exatamente aquilo que os estudiosos do perennialismo imaginam que eles estão falando, ok? Então vamos lá. Para isso, para tentar facilitar a apresentação, eu preparei alguns slides em PowerPoint para as pessoas poderem acompanhar. Okay? Então, esse aqui é o Fridtjof Schwann. Ok, dá para ver aí? Sim, perfeitamente. Ok. Bom, esse é o mais a foto dele no... Já chegamos lá. Então, esse é o Fridtjof Schwann, que foi o mestre espiritual do Olavo de Carvalho. Admitido por ele, inclusive. Quer dizer, isso não é um segredo, né? Mas, para quem tiver dúvida e achar que o que vale é o que está escrito, então temos aqui a tese de mestrado do Mário Alves da Silva Filho, da PUC de São Paulo, intitulada Mística Islâmica em Terra Brasílias, o Sufismo e as Ordens Sufis em São Paulo. É uma tese de mestrado de 2012, pode ser baixada da internet. Nessa página, nessa tese, na página 29, há uma referência ao filósofo Olavo de Carvalho, que foi membro da Ordem Sufi Maria Mia, fundada pelo também filósofo, na realidade não é exatamente filósofo, Fridtjof Schwann, ok? Agora, como o Olavo relata a sua entrada na Tariqa? Segundo ele se interessou pelo assunto e começou a trocar cartas com Rama Coomaraswamy, que era filho do Ananda Coomaraswamy, um famoso perennialista também, e o Rama é conhecido por ter se envolvido no episódio do sede vacantistas da Sociedade Pio X, né? Bom, segundo relata o Olavo, ele trocou correspondências com o Rama Coomaraswamy, esse aqui já falecido. Eu cheguei a trocar uns 13 e-mails com ele, e ele é conhecido no meio católico por ser autor de um dos livros mais conhecidos criticando o Vaticano II, que é os ensaios sobre a destruição da tradição cristã. É muito interessante que a influência desse pessoal na nova direita brasileira faz com que esse livro seja vendido no Instituto Liberdade, ou seja, se o nome do Instituto é Liberdade, tem toda uma, do Rio Grande do Sul, ou seja, tem toda uma conotação liberal,
é muito estranho que você encontre um livro dessa natureza sendo vendido. Mas, de qualquer forma, aqui na sinopse desse livro, você encontra a referência a um encontro, né, do Instituto de Estudos Tradicionais do Peru, realizado em Lima em agosto de 85, no qual compareceu o Rama Coomaraswamy. O Olavo diz ter ido lá, quer dizer, o Rama estava vindo para esse encontro e marcou com o Olavo para se encontrarem lá. O Olavo diz que foi, e uma discussão no Orkut, ele entrou, foi lá na comunidade Olavo de Carvalho do B, ele entrou, provavelmente ele acreditava que eu fosse membro da Tariqa do Shuon, já não mais membro da Tariqa do filho dele. Na verdade, eu já havia largado toda a questão do Tariqa, mesmo do Islã, falando que o Martin Ings, que ele conhecia o Martin Ings, que o Martin Ings era homossexual, e quando ele foi para Lima se encontrar com o Rama Coomaraswamy, ele viu que depois do encontro todos foram para o hotel e tiveram uma suruba gay. Eu falei, isso quer dizer, Olavo, que você está confessando que você participou de uma suruba gay no hotel em Lima? Ele falou, não, quer dizer, ele nem respondeu. Depois ele gravou um vídeo falando, dando uma outra versão, que depois do encontro foi para o hotel e viu que o pessoal estava fazendo troca de casais. Então eu perguntei para ele, isso quer dizer que o senhor participou da troca de casais, é isso? Ele não respondeu. Mas seja o que for, eu só estou dando as versões que ele deu, nem sei se isso realmente aconteceu. Mas o que importa, para alguém que está dizendo que encontrou como casamento. É como casamento. Mas não quero entrar em detalhes da vida pessoal, nem sei se isso é verdade. O que importa é para alguém que disse encontrar uma suruba gay ou uma troca de casais, seria já meio que o suficiente para você achar que não vale muito a pena se envolver com um grupo desses. Mas, no entanto, apesar desse testemunho dele, ele diz que depois ele foi para Bloomington se encontrar com o próprio Fridtjof Schuon. Para quem vê essa foto, você imagina que seja um senhor muito distinto. Até você encontrar umas outras fotos que circulam pela internet de o João em rituais um pouco mais à vontade. Então, enfim, tudo me parece muito estranho, né? Sejam surubas, trocas de casais, surubas gays, e encontrar um mestre dessa natureza. Eu normalmente nessa situação, se eu chegasse até lá, se fosse o caso, eu daria meia volta e voltaria para o Brasil dizendo, desculpa, foi engano. Continuem o que vocês estão fazendo, mas não era exatamente isso que eu estava procurando. Mas ele voltou, mas como um representante do Schuon no Brasil, um Mukadam do Schuon. Ou seja, ele parece não ter se espantado demais com tudo que ele afirma ter visto, né? Na hora gostou, cara. Ok, não vou entrar não vou ficar fazendo elucubrações sobre a vida pessoal, só quero demonstrar a natureza da Tariqa do Schuon, né, do grupo do Schuon. Na tese de mestrado, você tem uma referência à ligação do Olavo, né, com a Tariqa Maria Mia como um Mukadam. Aqui, a busca de Sidi Muhammad Issa, que é o Talias, o filho do Olavo, pela Tariqa Alawiyya, se deveu a uma questão familiar. Um parente seu, muito próximo, na realidade o próprio pai, foi um dos membros fundadores da Tariqa Maria Mia, no Brasil. Ou seja, só estou documentando aqui, né, a passagem do Olavo, se bem que ele não nega isso, ele admite que foi membro, eu só não sei se ele admite que foi o Mukadam, um representante oficial da Tariqa do Schuon aqui no Brasil. Bom, isso é só para dar uma ideia das ligações e das referências que o Olavo dá. Quando a gente está falando em perennialismo, do que se trata isso, né? A gente já teve uma ideia, mais ou menos, de onde as pessoas envolvidas com perennialismo podem chegar. Agora, eu gostaria de dar uma ideia mais clara para quem está assistindo e não sabe do que se trata o perennialismo, quais as ideias, né? Um resumo bem breve para as pessoas terem noção de mais ou menos do que se trata. Bom, o perennialismo também é conhecido como tradicionalismo.
E ele foi, geralmente, o termo perennialismo, e mesmo tradicionalismo, ele tem mais um sentido, mas geralmente, quando se usa nesse contexto, se refere à escola perennialista, entre aspas, escola, fundada por René Guénon e seguida por Fritjof Schuon, que são os dois principais pensadores do perennialismo. E o que o perennialismo afirma? Ele afirma que todas as religiões verdadeiras, ou seja, aquelas que realmente teriam origem divina, elas foram reveladas e, ao menos na fase em que vivemos, as religiões, mais especificamente as semitas, elas têm dois níveis, ou duas faces, uma exotérica, exterior, e uma esotérica. A face exotérica é aquela que é pública e todos têm acesso. Ela é composta dos ritos e das doutrinas. E esses ritos e doutrinas são aquilo que é necessário para garantir a salvação do indivíduo, ou seja, para que ele não vá para o inferno. Estou fazendo um resumo muito resumido do que eles dizem, mas é basicamente isso. E o esoterismo, que seria reservado somente a uma elite, e elite aí, nesse sentido, não é exatamente uma elite financeira, ou nem mesmo cultural, intelectual, mas são pessoas que têm uma qualificação psicológica para esse tipo de conhecimento, esse tipo de busca espiritual. Aí você teria uma outra doutrina paralela à doutrina exotérica, que é uma doutrina metafísica. Você teria conhecimentos metafísicos e ritos que eles podem reaproveitar ritos exotéricos, ou seja, os ritos da própria tradição, uma vez que você receba uma iniciação esotérica, podem passar a ter um valor esotérico, ou ritos extras que teriam uma função esotérica. E qual seria a finalidade do esoterismo? Em termos práticos, levar à liberação, ou seja, a liberação, em termos bem budistas, porque eu acho que as pessoas conhecem o budismo de uma forma melhor, né? Mas se você estuda o budismo, você pode praticamente transferir as ideias do budismo para o que seja o esoterismo. Ou seja, você se livrar dos ciclos de renascimento, aí um renascimento que pode tem mais um sentido, aí é discutível. Os perennialistas não aceitam a ideia de reencarnação, e através do atingir o nirvana dos budistas, ou a unidade divina, ou seja, você passa a ser uno com o absoluto, ok? Então, em termos bem práticos aqui, fui o mais simples possível, é basicamente essa diferença. Então, você teria uma parte externa, exotérica, exterior, a qual todos os membros de uma religião têm acesso, e o esoterismo, que seria somente para uma pequena elite. Segundo Guénon, em geral, as tradições semitas, seja o judaísmo, o cristianismo e o islã, têm essa divisão. As tradições mais antigas, elas não necessariamente têm essa divisão tão clara entre exoterismo e esoterismo. Não sei se está claro. Acho que ok? sim. Ok? Agora, quando a gente dá uma olhada nessas fotos aqui, Guénon e Schuon, a gente não tem uma ideia muito clara de quem se trata, né? Outras fotos mais privadas de Schuon, por exemplo, aquele vestido para um ritual indígena. E aqui também outra foto mais à vontade. Isso tá um ritual. Exatamente. Ok. Esse gosta de de tomar um banho de sol. O Guénon, ele tem aqui, ele parece que ele está tendo uma dor do rim, alguma coisa do gênero, mas na realidade ele era um maçom, e fazendo um típico sinal maçom que você encontra em outras celebridades, né, conhecidas, ligadas à maçonaria. Então, na realidade, ele é reconhecidamente um mestre maçônico, inclusive abriu, fundou lojas maçônicas, uma conhecida loja
na França, que é conhecida como uma loja guénoniana, e o Shuon operava através de uma tariqa, uma organização sufi, que inicialmente começou como exclusivamente islâmica e depois foi tomando áreas mais universalistas. Eu estou tentando ser o mais breve possível, não sei se fui claro. Vocês têm alguma pergunta? Para já está sendo claro, Caio. Ok. Bom, continuando aqui, só que houve uma divergência entre Guénon e Shuon. Então, Shuon procurou Guénon, ele leu os livros do Guénon, se interessou pelo assunto, foi procurá-lo. Guénon mandou que ele fosse até a Argélia. Há uma certa controvérsia nessa história, se ele realmente foi até lá e teve contato com o Sheikh al-Alawi, mas, de qualquer forma, ele diz ter tido contato com esse Sheikh e teria atingido, feito um retiro espiritual de cerca de 3 dias, atingido a gnose e voltou para o Ocidente como representante desse Sheikh. Com o tempo, Guénon e Shuon entraram em desavença. Guénon havia se convertido ao Islã, pelo menos, né? Ele não acreditava nem na possibilidade de conversão, mas exteriormente ao Islã, e era praticante do sufismo, e defendia o Islã como uma grande solução para o problema do Ocidente. O Shuon, na tariqa dele, começa a ter divergências com Guénon. Pelo menos é isso que veio a público, apesar do Olavo dizer que essa divergência, na realidade, não foi muito sincera, mas, de qualquer forma, oficialmente é essa a versão que a gente tem. Guénon publicou um texto chamado Cristianismo e Iniciação, na realidade, em resposta a ideias que Shuon estava defendendo. Então, nesse texto, eu coloquei um link, o texto está em espanhol, mas é possível você ver aí as ideias que que Guénon tinha em relação ao cristianismo. Para Shuon, para Guénon, o cristianismo era inicialmente, ou havia sido inicialmente, um esoterismo, uma espécie de um grupo esotérico, uma tariqa esotérica advinda do judaísmo. E com o tempo, com a decadência da tradição romana, o cristianismo teve que adotar a função exotérica que não era de sua natureza. É assim que ele pretendia explicar certas características do cristianismo que divergiam do que seria típico de se esperar de um exoterismo. Porque o cristianismo era um esoterismo que haveria se exoterizado, ou seja, um caminho iniciático que passou a cumprir uma função pública que não era a sua função original. Então, você teria nos rituais, no simbolismo, na linguagem do cristianismo, uma série de indicações do seu esoterismo. E é o que ele tenta explicar nesse texto. Shuon discordava dele. Para o Shuon, o cristianismo era algo muito incomum, porque ele seria um exoterismo esotérico, ou um esoterismo já por natureza exoterizado. Ele já teria surgido dessa forma. Shuon justifica isso dizendo que, diante das possibilidades universais, uma dessas possibilidades é que haja um esoterismo exoterizado, e é o caso do cristianismo. Essa discussão parece muito teórica e não parece ter muita substância, mas se você for na obra do Shuon, a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Nesse livro, que é o mais conhecido dele, A Unidade Transcendente das Religiões, ele explica ele aponta os indícios da natureza esotérica do cristianismo. Ele faz isso no capítulo 8º. Eu destaquei esse trecho aqui, que eu acho mais importante. Então, o caráter essencialmente iniciático do cristianismo é sempre reconhecível em indícios de primeira ordem, como a doutrina da Santíssima Trindade, já que é uma doutrina de difícil compreensão, ela seria um tanto quanto reservada para uma pequena elite, né, porque você tem um problema de uma trindade numa unidade. O sacramento da Eucaristia, e particularmente o uso do vinho nesse ritual.
assim como em expressões puramente esotéricas, como Filho de Deus e, sobretudo, Mãe de Deus. E é esse caminho aqui que eu gostaria de tomar. Por que ele disse, sobretudo, Mãe de Deus? O que é mais estranho ainda, quando eu li esse livro pela primeira vez, é por que o culto à Mãe de Deus e a referência à Mãe de Deus seria algo puramente esotérico, se o culto à Virgem Maria tem um apelo tão popular. Né? Parece... existe uma certa divergência aí entre a forma como ele descreve, né, da realidade. O culto à Virgem é um culto muito popular, não é um culto esotérico. Correto? Sim, bom, sim. Daí é preciso entender o que ele quis dizer com isso. Então, vamos lá. Isso se torna ainda mais importante porque esse é um texto muito interessante para você entender certas transformações do ponto de vista do Chuon. O Chuon ele dizia ter contatos com a Virgem Maria, isso desde antes do contato com Guénon. Ele procura Guénon, supostamente vai atrás do Sheikh Al-Alawi, tem a sua experiência de gnose, vai para a Europa, depois vai para os Estados Unidos, daí ele começa a dizer que não, que ele não era mais exatamente um representante do sufismo islâmico. Através do contato dele com a Virgem Maria, ele acreditava ter um novo modelo de tarika, uma tarika universalista. E esse texto aqui, tem um link aqui embaixo, ou se jogar no Google esse texto é possível encontrar, existe uma explicação, não existe uma boa explicação, mas se expõe, né, como o que teria ocorrido a mudança do ponto de vista do Chuon, ok? Por isso ele muda o nome da tarika de Al-Alawi, que vem do Sheikh Al-Alawi, para Maria Mia, ou seja, ele passa a atribuir a sua, como mestre espiritual, não mais Al-Alawi, mas diretamente a própria Virgem Maria. Ok? Perfeito. Ok. Desculpa, é muita informação que eu estou tentando resumir o máximo possível. Bom, aqui é a Virgem Maria dele. A Virgem do Chuon. Essa é a Virgem do Chuon. Essa veja, não parece... ela é um pouquinho é um pouco diferente, deveras. Ela tem atributos um tanto quanto tântricos. Mas vocês vão entender já de onde vêm esses atributos. Bom, vamos primeiro dar uma olhada no que diz a Igreja Católica e mesmo a Igreja Ortodoxa em relação à Virgem, já que são as duas, né, tradições cristãs que reconhecem a importância da Virgem Maria, mesmo que em detalhes divirjam. Então, segundo a doutrina católica e ortodoxa, né, Deus é a Santíssima Trindade, e a Santíssima Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto final. Como o Léo Treze explica em A Fé Explicada, eu retirei esse trecho aqui que eu acho seria interessante, é um pouco chovendo molhado, mas é bom enfatizar isso. Esse trecho, se não me engano, ele tira do catecismo, ele explica esse trecho, né? Então, Deus enviou o seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura, ou seja, um ser que Deus criou, não uma divindade. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão da casa de Davi chamado José. Mudou a tela aí? Sim. Ok. Ao anúncio de que conceberia o Filho do Altíssimo, Maria respondeu com a obediência da fé,
eis a serva do Senhor, ou seja, ela era serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando o seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus. Ela não era mãe de Jesus, ela tornou-se mãe de Jesus. E abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu filho, para servir na dependência dele, com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Então, na realidade, qual o status de Maria, seja na Igreja Católica, seja no Ortodoxo, apesar de certas diferenças de doutrina, da Mariologia das duas, né? Maria é uma criatura, como nós, ela não é um ser divino, e ela tem um papel na redenção por graça divina, é uma decisão de Deus, o status especial que ela tem na criação. Não é uma condição da natureza dela, é uma decisão divina que ela tenha um papel, esse papel, muito provavelmente, em consequência, ao menos pela narrativa bíblica, né, do que teria ocorrido com Eva. Então, ele usa a mulher para esmagar a cabeça da serpente. De qualquer forma, é essa a narrativa oficial da igreja, ok? Seja católica, seja ortodoxa. Ela não é uma deusa-mãe. Ela não é a mãe de Jesus, a mãe do Logos. Ela não pré-existia a Maria. Que é diferente do Logos divino, ele existia já na eternidade, né? Antes da criação. E daí depois surge o universo, né? Ela não existia, Jesus não o Logos não saiu dela, né? Somente a encarnação de Jesus saiu de Maria. Isso é uma diferença muito importante, porque se o Logos tivesse saído dela, ela seria uma deusa também, encarnada, não só Jesus Cristo, ok? Dá para acompanhar? Sim, cara. Ok. Mas só que o cristianismo, a tradição judaico-cristã, conhece uma deusa-mãe, que é a Xera. A Xera faz parte do panteão cananeu, onde ela é a deusa-mãe, criadora dos deuses e esposa de El, que é o supremo Deus criador. Esse é um culto, né, pré-hebraico, né, o pré-judaico. O culto a ela era associado a serpentes e a árvores sagradas. Eu estou lendo aqui. O culto frequentemente se apresentava em torno de pilares ou postes erguidos em substituição a essas árvores, como se encontra em Deuteronômio 16, versículos 21 e 22, que é muito interessante, muito importante ler isso daqui. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Acera ou Axera, ou uma coluna do deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos. Então você tem, tanto nesse trecho, quanto em Juízes 6, onde o Senhor ordena que o poste, o pilar de Axera seja destruído, juntamente com o altar de Baal, e outras referências aqui, Juízes 3, 7, Êxodo e Deuteronômio, você tem frequentes referências no Antigo Testamento a não aprovação por parte de Deus do culto a Axera. Ou seja, o culto a Deus, a mãe, nunca foi aceito, nem no Antigo Testamento e nem no cristianismo. A Maria nunca teve, a Xera, né, ou melhor, né, Deus nunca teve uma mãe no sentido divino do termo, somente no sentido carnal, como encarnação de Jesus Cristo. E o culto a uma deusa, a deusa mãe, nunca foi aceito nem no judaísmo e nem no cristianismo, mesmo ele aceitando Jesus como a instância em termos de doutrina, ok? Sim. Posso prosseguir? Pode prosseguir. Tem uma estudiosa muito interessante que, por coincidência ou não, eu estava estudando, na qual eu estava me aprofundando muito antes de começar a investigar o caso Olavo de Carvalho, Margaret Parker, que é uma scholar britânica, que praticamente iniciou uma nova área de investigação da teologia, que é a teologia do primeiro templo. Segundo ela, é possível, e é muito convincente o trabalho dela,
você identificar, seja nas escrituras sagradas, seja em outros documentos antigos, indícios de que no primeiro templo, durante um determinado período, havia um culto a Xera e a El e a seus filhos. Ou seja, havia um culto um tanto quanto politeísta dentro do primeiro templo. Esse culto teria sido banido mais tarde pelos judeus, por profetas judeus, mas só que ele teria sobrevivido underground no meio, no meio judaico. E haveria certas referências do cristianismo a essa recuperação do judaísmo do primeiro templo, inclusive no culto a Maria. Ou seja, o culto a Maria seria um retorno do culto a Xera. Essa é uma possibilidade que ela levanta, mas que é muito difícil de se acreditar. Primeiro, porque se o cristianismo era um retorno a esse politeísmo do primeiro templo, como é possível que os cristãos admitissem que Jesus era a encarnação de Deus, o que poderia, do ponto de vista desse culto do primeiro templo a qual ela se refere, seria algo aceitável, mas como eles poderiam aceitar Jesus Cristo como Deus e não Maria como a encarnação de Axera? Ou seja, se os cristãos estavam abertos o suficiente, né, contrariando o tipo de monoteísmo judaico que não aceitava a encarnação de Deus, se eles estavam prontos para aceitar Jesus como encarnação divina, por que eles não estavam prontos a aceitar Maria como uma manifestação de Axera ou da deusa mãe? Então me parece muito difícil manter essa posição. E um outro problema é que, pelo menos um testemunho do Dionísio Areopagita, eu não sei exatamente a pronúncia, eu não sei se é Areopagita ou Areopagita, não sei, ou pseudo-Dionísio para a Igreja Católica hoje em dia, mas existe uma carta dele para Paulo, que se encontra no Vaticano, em que ele narra o encontro que ele teve com a Virgem Maria. E é importante essa carta porque o Dionísio é considerado o mais gnóstico, ou a mais gnóstica fonte cristã. Então ele estaria o mais próximo possível, segundo acreditam os perennialistas, do ponto de vista do gnosticismo perennialista. Mas só que o que ele diz na carta não confirma o culto à deusa mãe. Você pode encontrar, tem aqui as cartas dele, e você pode encontrar essa referência nesse site da Igreja Ortodoxa da América. Eu traduzi esse trecho, né? Diz ele na carta para Paulo: além do próprio Deus, não há nada mais pleno de tanto poder e graça divina. Ninguém consegue compreender totalmente o que eu vi. Eu confesso diante de Deus, quando eu estava com João, que brilhava entre os apóstolos como o sol no céu, quando fui trazido diante do semblante da mais sagrada Virgem, experienciei uma sensação inexpressável. Diante de mim brilhou um tipo de radiância divina que transfixou o meu espírito. A graça que dela emanava preencheu o meu coração e abalou o meu espírito. Se eu não tivesse a sua instrução em mente, eu a teria tomado indevidamente pelo próprio Deus. Então veja que, mesmo Pseudo-Dionísio, não atribuiu a Maria uma divindade, sendo que, de todos os primeiros cristãos, o que estaria mais próximo da possibilidade de fazê-lo seria ele. Então, nem a tradição cristã, apesar de admitir a divindade de Jesus, admitiu a divindade a Maria, e nem o testemunho de Dionísio confirma essa divindade de Maria. Ok? Eu não sei se eu fui claro, estou tentando ser o mais rápido possível, não sei se foi claro na explicação. Ok? Ficou bem clara a contradição aí do que ela disse. Pode avançar. Ok. Por outro lado, vejamos o que diz o perennialismo em relação a isso.
O perennialismo defende que o esoterismo é, na realidade, a tradição primordial. Houve uma primeira tradição do início da humanidade em que todos eram gnósticos. Com o tempo, né, conforme houve uma decadência da humanidade, isso passou a ser um conhecimento para poucos. Mas na tradição primordial, todos tinham acesso ao esoterismo. O esoterismo era, entre aspas, a religião de todos. Essa tradição primordial, portanto, propiciava a gnose. A gnose se dava através da sofia, né, que é o termo para a gnose, é o conhecimento direto. E Sofia é o eterno feminino, ou o divine feminine. Ou seja, segundo o esoterismo, a tradição primordial, que é o esoterismo, propicia a gnose através da Sofia, e Sofia é o eterno feminino. Ou seja, segundo o esoterismo, segundo o perennialismo, você tem um eterno feminino, ou um feminino divino, que é a Sofia, que propicia a gnose. O que está claramente em contradição com o que você tem no cristianismo. No cristianismo, você não tem um eterno feminino. Ok? Você não tem a Xera, você não tem a deusa mãe. Então vamos lá, a gente tem aqui o esoterismo, que é o eterno feminino, ou em inglês Divine Feminine, se alguém quiser jogar no Google, e no cristianismo a Virgem Maria, que é uma criatura, não uma divindade, que pela graça divina tem um papel especial na redenção. Ok? Perfeito. Ok. Isto feito, vamos ver em detalhes o que René Guénon diz a respeito. Esse é um livro, Studies in Hinduism, do René Guénon, que é uma coletânea de trabalhos dele relacionados ao hinduísmo, e o 10º capítulo se chama Maya. Eu li o capítulo inteiro, mas achei uma forma mais sintética de expor nesse livro, Prophet for a Dark Age, que é um companion para o trabalho do René Guénon, do Graham Ruth. Ele explica vários conceitos que você encontra na obra de Guénon. Na página 73, ele explica o conceito de Maya em Guénon. Aqui está em inglês, que eu quis manter o original para as pessoas, enfim, pesquisarem, né? Mas eu vou traduzir enquanto eu leio. Então, segundo, aqui ele está citando, está reproduzindo um trecho do livro do Guénon, o estudo sobre hinduísmo. Então, Maya é o poder maternal, a Shakti, através da qual a compreensão divina atua. Ela é a Kriya Shakti, o poder criativo inerente em Brahma, o princípio supremo. Nessa parte aqui, então Guénon está identificando Maya com Shakti, que é o poder maternal, através da qual se dá a compreensão divina. A tua compreensão divina. Esse trecho já é do autor, resumindo o texto do Guénon sobre Maya. Então, Maya é também identificada como a sabedoria, wisdom, ou Sofia. Conforme esse conceito é compreendido na tradição judaico-cristã. Nesse sentido, Maya é compreendida como a mãe dos avatares, né, dos enviados divinos. O autor continua numa nota. Guénon menciona os comentários de Kumaraswamy que a mãe de Buda não é chamada de Maya por acaso, adicionando que o mesmo pode ser dito do fato de que a mãe de Hermes é chamada também de Maya. Então aí existe uma identificação, resumindo, de Maya com Shakti. Shakti é a mãe dos avatares, também é Sofia, portanto, que traz o conhecimento e a gnose. Então, quando você está falando de tradição primordial e gnosticismo, e a característica principal da tradição primordial era o acesso à gnose a todos, você está falando de Maya, de Shakti, do contato especificamente com Shakti, ok? Quando você fala em esoterismo para Guénon, você está falando de gnose, portanto está falando de Shakti. Nesse outro livro, Fritjof Schuon, Roots of the Human Condition, que é Raízes da Condição Humana, ele também explica esse mesmo conceito. Na parte 1 tem um capítulo chamado Mahashakti,
que eu reproduzi aqui também e vou traduzir. Então, diz ele, o termo Shakti significa fundamentalmente a energia eficiente do princípio supremo, visto em si mesmo ou em um dado grau ontológico. Para o princípio, ou digamos, na ordem metacósmica, pois o princípio, ou digamos, a ordem metacósmica, compreende graus e modos em virtude da relatividade universal, Maya, no qual ela reverbera. Essa parte é toda muito difícil de compreender, mas é a introdução só para mostrar que ele está falando de Maya. E Shakti, né? Então ele também está fazendo a identificação de Shakti com Maya. Então, no domínio da vida espiritual, o mesmo termo Shakti significa a energia celestial que permite ao homem entrar em contato com a divindade através dos ritos apropriados e com base em um sistema tradicional. Então, é aquilo que permite ao homem entrar em contato com a divindade. Essa é a função de Shakti. Essencialmente, essa Shakti divina ajuda e atrai. Ela ajuda como mãe e atrai como virgem. Então, já estamos chegando aqui a um conceito mais cristão. Sua ajuda descende, né, vem de cima, em nossa direção, sobre nós, do céu, enquanto a sua atração, a sua atratividade, nos eleva em direção ao céu. Por quê? Porque é ela que traz a gnose, ela vem de cima e nos eleva. Isso significa dizer que a Shakti, como pontífex, ou seja, como a ponte, né, que faz a ponte entre o céu e a terra, por um lado, confere um segundo nascimento, e por outro, oferece uma graça liberadora, né, libertadora. Ele continua. Enquanto poder liberador latente e imanente, ou como potencialidade de liberação, a Shakti é chamada de Kundalini. O coiled up, que é como se fosse enrolada em torno de si, porque ela é comparada a uma serpente adormecida. O seu despertar no microcosmo humano, ou seja, no organismo, no ser humano, é levado a cabo graças à prática yogi do tantrismo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, que Shakti, que é a mãe, que é a virgem, é também a energia da Kundalini, que se utiliza no tantrismo. Veja que isso dá um novo sentido ao termo pianista tântrico, né? Porque passa a ser o pianista mariano. Agora nossa Felipe Scagliuzzi irá assistir este hangout. Mas okay, vamos lá. Quanto a Tara é a mãe do Buda, né? Ela é derivada de Prajna Paramita, a sabedoria transcendente, ela é a mãe de todos os Budas e a salvadora, portanto, Shakti. Da mesma forma, Maria, mãe de Jesus, foi qualificada como a mãe de todos os profetas e corredentora, sem mencionar o epíteto realmente muito elíptico, ou seja, com poucas palavras, mas que expressa muitas coisas, por isso é difícil de entender, de mãe de Deus. Então aqui ele está explicando por que o termo mãe de Deus é um termo esotérico. Porque se refere à função de Maria como Shakti, ou seja, como Kundalini. É a Maria tântrica do Genon, do Chuon, e do Genon também, né? Quer dizer, é muito comum as pessoas, os perennialistas, identificarem os distúrbios, né, do Chuon como se fossem uma chonice, mas na realidade você vê que ele aqui está explicando em detalhes o que está explicado em Genon. A diferença entre Genon e Chuon é que Genon foi se enfiar lá no Egito, no Cairo, fazendo práticas que ninguém sabia, talvez ele ficasse até mais peladão do que o Chuon, não é? É só que a gente não tem contato com isso. A diferença é que o Chuon foi
para a terra, né, das celebridades. Então, ele acabou chamando a atenção. Mas as ideias são exatamente as mesmas. Esse último exemplo nos mostra que a Shakti pode ser uma pessoa humana, uma mulher terrestre e, a posteriori, celeste. Mas, de qualquer forma, quer dizer, ele está atribuindo aqui a Maria o papel de Deusa Mãe, né, a manifestação, mesmo que ela em si, carnalmente, não seja Deusa Mãe, ela é a manifestação dessa Deusa Mãe, que é a Shakti, que é a Kundalini, que é a Sofia, que é a gnose, que traz a gnose. Ok? Então, resumidamente, existe que Shakti é a Kundalini, que é a Maria, que é a gnose, que traz a gnose. Ou seja, a Maria é a portadora da gnose. Qual a importância disso? Eu acabei aqui a explicação. Eu disse que seria mais breve possível, porque eu quero separar toda essa explicação, ela é muito complexa, e eu estou tentando ser o mais breve possível, então nem sempre a minha explicação é muito clara, mas a gente vai repassar isso da próxima vez. A gente programou uma série de hangouts em que esses conceitos vão ser explicados e expandidos aos poucos. A ideia é mostrar no próximo hangout mais sobre essa ideia de a deusa mãe, e também como isso aparece no Islã. Só para dar uma ideia mais clara, já para adiantar o que será falado no próximo hangout, existe uma certa competição aí no meio perennialista entre se adotar o Islã como a forma tradicional em que a deusa mãe se expressa, ou o catolicismo, o cristianismo, devido às manifestações marianas. Então, você tem duas vertentes aí do perennialismo que não se bicam, não concordam quanto a melhor tradição para fazer a penetração gnóstica que eles pretendem produzir, conforme Guénon adianta, quando houver um debacle da civilização. O plano expresso por Guénon no Reino da Quantidade, no livro Reino da Quantidade, é que haveria uma decadência generalizada da civilização, haveria uma crise, nessa crise haveria uma restauração, e essa restauração seria feita por uma elite gnóstica infiltrada nas diferentes tradições que ele pretendia criar. Então, a intenção de Guénon era criar essa elite gnóstica. Ele só, durante diferentes fases da vida dele, acreditava ser possível fazer isso dentro do catolicismo. Depois ele apostou na ortodoxia, no cristianismo oriental, e por fim acabou adotando o Islã. Então a gente ficou com a imagem de que o perennialismo e o Islã, ou expansão islâmica, são exatamente a mesma coisa. Mas essa é uma estratégia. A estratégia shmoniana, a gente, né, como foi explicado, ele muda, no meio da vida dele, ele muda e passa a apostar numa via mariana, universalista. E você tem outras tendências também. Então, para entender o que está acontecendo, a penetração, a infiltração perennialista, e o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, é necessário entender essa complexidade e não cair no erro de achar que estamos enfrentando uma conspiração islâmica, porque por mais que ela também ocorra, a coisa é mais ampla do que parece. É totalmente possível, e esse é o grande problema, é totalmente possível esconder, e muito bem escondido, como a gente viu aqui, um projeto de infiltração perennialista na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, sobretudo no movimento mariano.
O movimento mariano acaba sendo a interface, eu não estou aqui nem entrando na questão de quais os limites que o movimento mariano deve ter, mas o que mais importante é perceber que o movimento mariano é exatamente a interface em que o perennialismo penetra na Igreja Católica. E é preciso que os católicos tenham consciência disso. Comparativamente, os ortodoxos têm maior consciência, porque eles já enfrentaram a sofiologia do Soloviev, do Florensky, e têm uma melhor noção desse ataque. Eu tenho a impressão, a convicção, na realidade, já a convicção, né, pelo que vem observado, que os católicos não têm consciência da natureza dessa penetração. E seria muito importante que se começasse a a prestar atenção ao que está acontecendo. É basicamente isso. Não sei se vocês têm alguma observação, alguma pergunta. Eu tentei ser o mais breve possível para tornar o Hangout menos cansativo. Eu também corri a jato ali na descrição de como chegamos aqui, né? Aquela descrição inicial, mas eu acho que ficou aqui claro qual é, vamos dizer assim, o princípio, né, da investigação e o que toda a gente deve compreender para entender de fato o que está em causa aqui, porque isso é algo cuja importância não se restringe ao Brasil, né? Muito pelo contrário. Tivemos aí a possibilidade, graças a um charlatão no Brasil, né, cruzar com descobertas que eu penso que têm relevância mundial. E, bom, para o próximo Hangout, né, vamos aí então voltar a abordar o assunto, ou melhor, o Caio vai fazer a exposição, porque basicamente nós não temos trabalho, Caio, aqui nessas conversas contigo. Preparaste tudo muito bem, está de parabéns, Caio, sinceramente. Vocês contaram o tempo? Vocês contaram o tempo? Eu não contei. Ainda estamos no ar. Não, tudo bem, mas acho que deu menos de meia hora, né? Que era a minha intenção fazer o mais breve possível. Por volta disso. Bom, seja lá o que for, eu fiquei com a impressão que foram 10 minutos, Caio, com vontade demais. Ótimo. Eu espero que as pessoas aproveitem a oportunidade de colocar as questões que ficaram talvez menos claras para o público. A gente já está um bocado contaminado, porque é mais de um ano levando com essa informação. Para a gente é um bocado imediato entender onde o cara está querendo chegar, talvez para as outras pessoas não seja. Por isso, podem enviar questões para a gente. Eu aviso já que os comentários vão estar desativados. Infelizmente, as Olavetes que desejam nos insultar, procurem outros meios. Continuem enviando mensagens. Por favor, nosso sucesso depende de vocês. Caio, eu não sei se queres mandar alguma mensagem, alguma coisa. Não, basicamente isso. E que as pessoas, sobretudo aos católicos tradicionalistas, que não entendam isso como um ataque ao tradicionalismo e nem muito menos ao culto a Maria, mas o esclarecimento e a necessidade de se alertar para, primeiro, uma possível interface, possível não, a interface que ocorre entre o perennialismo e o movimento mariano, e também ficar atento aos limites que se deve ter em relação ao culto a Maria, porque não é muito difícil, através de uma pequena distorção, você está cultuando Shakti ou Axera e não mais Maria. Então, é algo que as pessoas, sobre as quais as pessoas precisam ficar muito atentas. Só isso. Eu acho que elas entenderam o modelo sobre o qual esse plano está sendo executado. A gente vai poder abordar certas sutilezas no futuro, como eles inserem a heresia de maneira discreta. Existem vários exemplos disso na net, felizmente. E eu acho que é tudo. Tá bom pelo programa. Ok. Obrigado a todos que nos acompanhem. E boa noite. Boa noite. É isso. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Obrigado.